Oi, meu nome é Jorge Cruz e eu sou professor de matemática. E hoje nós estamos resolvendo aqui umas questõezinhas da prova da PM Piauí. Esse é um pedido do Elber, que é um colega meu, que está com um projeto legal aí, que é o cursinho Praxis. É um curso voltado para vestibulares e concursos. Aí ele pediu que eu resolvesse aqui algumas questões dessa prova. E eu já fiz um primeiro vídeo, onde eu respondi a questão número 15 e a número 16. E para que o vídeo não ficasse muito extenso, eu resolvi cortar aqui em partes. Vou colocar tudo numa playlist só e vai ficar legal. Bom, a questão agora é a número 17. Diz o seguinte: na tabela a seguir, temos o consumo mensal de água de uma família durante os 5 primeiros meses de 2017. Então tem uma tabela aqui que está separada na coluna do mês e na coluna do consumo em metros cúbicos. Tá? É M ao cubo, metros cúbicos. Então temos aqui janeiro, fevereiro, março, abril e maio. 12,8, 13,5, 11,9, 13,6 e 12,7. Se admitirmos que o preço do metro cúbico de água é R$ 3,00, qual o valor médio mensal pago pelo consumo de água nessa família nesses 5 meses? Beleza, ele quer saber não o consumo, mas o valor. Ele está dizendo, ó, qual o valor médio mensal. Bom, a palavra-chave está bem aqui, médio. Então você vai ter que saber média. Média, nesse caso, aritmética. Certo? Média aritmética. O que é a média aritmética, professor? É a soma de todos os elementos dividido pela quantidade. Soma de todos os elementos dividido pela quantidade. Como ele vai trabalhar o consumo, eu tenho que levar em consideração o valor do metro cúbico, que é R$ 3,00, certo? Então, isso aqui eu poderia resolver da seguinte forma: 12,8 vezes 3 mais 13,5 vezes 3 mais 11,9 vezes 3 mais 13,6 vezes 3 mais 12,7 vezes 3. Isso tudo dividido por 5. Esse 3, esse 3, esse 3, esse 3, esse 3 aqui são pesos. Pesos, nesse caso, referente ao valor do metro cúbico. Mas como são pesos iguais, eu posso tirá-los fora da multiplicação, né? Fora dessas parcelas de soma. Então, eu posso reescrever da seguinte forma: 12,8 mais 13,5 mais 11,9 mais 13,6 mais 12,7, isso tudo entre parênteses, vezes 3 e dividido por 5. Professor, então por que você fez isso? Não era só ter calculado a média dividido por 5? É porque algumas questões vêm com média aritmética ponderada. Nesse caso aqui, tudo é 3, mas de repente, vamos supor se ele dissesse assim, ó, abaixo de R$ 12,00, em valores de 12 para baixo, cobrar um valor de R$ 2,50 no metro cúbico. E valores acima de R$ 12,00, cobrar o valor de R$ 3,00 no metro cúbico. Já ia fazer uma diferença incrível. Então, para que você entenda, existem dois tipos de média aritmética, a simples e a ponderada. A ponderada é quando ele te dá valores relativos para cada uma das parcelas da soma da média, tá bom? Então, aqui, como o peso é igual para todos, eu posso tirá-lo fora das parcelas de soma e colocá-lo em evidência. Enfim, esse aqui vai ajudar a gente a fazer o cálculo. Supondo que você sabe somar, né, vírgula debaixo de vírgula, quando passar de 10 unidades, leva 1 para cima, né, deixa o resto, enfim, você sabe fazer isso. Então, depois que você soma isso aqui, você vai obter 64,5 dividido para 5 vezes 3. 64,5 dividido para, 64,5 dividido para 5 vezes 3, nós vamos dividir primeiro. E nós vamos obter 12,9 vezes 3. Professor, por que você não multiplica o primeiro? É porque você dividir significa que você vai diminuir o número. Pelo menos quando o numerador não é uma fração, né?
mas isso não é o caso. Mas geralmente, quando você divide um número por outro, o valor diminui. E aí fica mais fácil de eu multiplicar. Então, 12,9 vezes 3 é melhor de trabalhar do que 64,5. Pelo menos na minha opinião, né? Em alguns outros casos, diminui até o número de casas decimais, ou diminui o número de unidades, né? Enfim. 12,9 vezes 3 dá 38,7. Pronto. 38,7, você tem que saber o seguinte, ó, 38,7 é a mesma coisa de 38,70, que é a mesma coisa de 38,700. Os zeros após o último número decimal, né, o último da casa decimal, que tem um valor de unidade diferente do zero, não vai fazer diferença, né? Esses zeros aqui não vão fazer tanta diferença. Mas eu quero deixar bem claro que 38,7 é diferente de 38,07, tá bom? Esse aqui pode ser até igual a esse, pode não, mas esse aqui são diferentes. Então, o valor aqui seria a letra D, tá bom? 38,70. Espero que tenha dado para entender. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixe aí nos comentários. Eu vou passar para a próxima questão. Beleza? Nós vamos agora para a questão número 18. Na questão número 18, ele diz o seguinte: uma expedição militar, 25 pessoas planejam levar alimento suficiente para 16 dias, contando com 3 refeições por dia. Próximo à data marcada para o início da expedição, 5 pessoas resolvem se juntar ao grupo inicial para participar da expedição. Se eles fizessem apenas 2 refeições por dia, para quantos dias a comida planejada inicialmente seria suficiente? Bom, o que nós vamos precisar saber para resolver essa questão? Primeiro você tem que saber resolver regra de 3. Mas não qualquer um. Você tem que saber resolver regra de 3 composta. Tá bom? Primeiro você vai ter que aprender a trabalhar a regra de 3 simples. E lá no meu conteúdo de matemática financeira, também tem uma videoaula falando sobre regra de 3 e proporcionalidade. Dá uma olhada lá depois, se você ficou curioso. Aqui também nós vamos ter que saber resolver, aliás, não resolver, mas identificar qual é o tipo de proporcionalidade que está sendo feita. Se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Qual a diferença entre um e outro, professor? Bom, eu tenho uma porcentagem, né? Não, porcentagem não, me perdoem. Em uma proporção, você tem uma relação que usa 2 frações. Então, a primeira está aqui, a segunda está aqui. Se A dividido para B na primeira fração for o mesmo valor de C dividido para D na segunda, eu tenho esses valores em proporção. Se ela for diretamente proporcional, nós vamos trabalhar a multiplicação em x, meio pelos extremos. É o famoso meio pelos extremos, sabe? E se for inversamente proporcional, nós vamos trabalhar a multiplicação em paralelo. Numerador com numerador, denominador com denominador. Também lá nos meus vídeos tem falando sobre diretamente proporcional e inversamente proporcional, certo? Dá uma olhada lá que lá eu trabalho com mais cuidado. Então, as 2 coisas que vocês vão ter que saber é a regra de 3 composta e tentar, né, identificar se a relação de proporcionalidade é diretamente ou inversamente proporcional. Sabendo essas 2 coisinhas, vamos lá para a questão. Então, eu vou separar os dados nas 3 informações que eles me dão. Primeiro, número de pessoas. Depois, eu vou colocar aqui a quantidade de dias. E, no final, o número de refeições. O massa desse tipo de questão que fala sobre regra de 3 é que antes do primeiro ponto continuando, sempre vem as 3 informações iniciais, certo? Vamos lá. Ó.
Em uma expedição militar, 25 pessoas planejam levar alimento suficiente para 16 dias, contando com 3 refeições por dia. Ponto. Viu? Ele já te dá as 3 informações inicial. 25 pessoas, 16 dias, 3 refeições. Olha aí, viu? Essa eu sei que você não sabia dessa. Essa aqui é nova. Então, 25 pessoas vão passar 16 dias comendo 3 vezes ao dia. Agora vem a pergunta. Próxima à data marcada para o início da expedição, 5 pessoas resolvem se juntar. Então, se era 25, agora vai passar a ser 30. Ok? Se elas fizessem apenas 2 refeições, debaixo das refeições, por dia, para quantos dias a comida planejada inicialmente? Ou seja, o X é a quantidade de dias. Agora você vai ter que saber qual é a relação. Você montou, né? Agora você tem que saber qual é a relação de proporcionalidade que tem entre esses valores, entre os valores de pessoa, de dias e de refeições. Vamos tentar identificar o que é diretamente proporcional e o que é inversamente proporcional. Eu vou fazer um resumo, mas lá tem um vídeo falando direitinho sobre isso aí. Basicamente, 2 grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais da seguinte forma. Se uma grandeza cresce e a outra vai crescer também, aí nós dizemos que elas são diretamente proporcionais. A mesma coisa acontece se ela decresce e a outra decresce ao mesmo tempo. Quer uma ideia? Quantidade, valor de uma mercadoria pela quantidade dessa mercadoria. Digamos assim, você vai na feira, 5 laranjas por 10 reais. E laranja cara do cão, né? Mas tudo bem. 5 laranjas por 10 reais. Ou seja, se você aumenta a quantidade de laranjas, você vai aumentar o valor que você vai pagar. Antes era 5 laranjas, 10 reais. Se você vai comprar 10 laranjas, você vai ter que pagar o dobro disso também. A mesma coisa acontece se você diminuir a quantidade de laranja, vai diminuir o preço que você vai pagar por elas. Nesse caso, as 2 grandezas, quantidade e valor, estão diretamente proporcionais. As duas aumentam e diminuem juntas. Já, por exemplo, se você está no ponto de ônibus no centro, na Praça de Santo Antônio, e você vai para sua casa, primeiro caminhando, depois de moto, depois você vai de avião, a viagem. Mas enfim, quando você ia caminhando, o tempo que você levava era um. Quando você foi de moto, o tempo que você levou era outro. Quando você foi caminhando, você levou, vamos supor, 30 minutos. Quando você foi de moto, levou 5 minutos. Então, a velocidade com que você vai aumentando diminui o tempo do percurso. Ou seja, ela vai ser inversamente proporcional. Porque eu aumentei uma grandeza, que é a velocidade, e diminuí a outra, que era o tempo que você levava para chegar lá. Então, nesse caso, elas serão inversamente proporcionais. Para resolver essa questão, eu tenho que me fazer essa pergunta. As pessoas, se eu aumento, né, de 25 para 30 eu aumentei. Se eu aumento o número de pessoas, a quantidade de tempo que eles vão poder passar lá se alimentando vai ser maior ou menor? Ora, se com 20 pessoas ele passava 16 dias, obviamente que se ele tiver mais pessoas, ele vai ter que passar menos dias. Então, se aumentou de um lado, diminuiu do outro. Nesse caso, ela é inversamente proporcional. Eu vou ter que fazer numerador com numerador, denominador com denominador. Vamos lá para a próxima. Dias e refeições. Se eu diminuir a quantidade de refeições, eu vou passar mais ou menos tempo. Veja, se eu comia 3 vezes por dia, eu passava 16 dias. Agora eu vou comer só 2 vezes por dia. O que você acha? Vai aumentar a quantidade de dias ou vai diminuir? Aumentar, né? Então, vai aumentar. Então, também é inversamente proporcional. Nesse caso, nós vamos ter que fazer também numerador com numerador, denominador com denominador. Então, vai ficar mais ou menos assim, Como eu vou pegar primeiro o x aqui embaixo, né? Eu vou pegar os que tem x primeiro. Então, vai ficar 30 vezes x vezes 2 igual a 25 vezes 16 vezes 3. Eu não gosto de fazer
eu não gosto de fazer multiplicação antes de fazer simplificação. Então, vou passar logo tudo para o outro lado dividindo. Então, vai ficar x igual a 25 vezes 16 vezes 3 sobre 30 vezes 2. Eu prefiro fazer simplificação do que ter que multiplicar. Porque se eu multiplicar, vai ficar um número muito grande. Para dividir, eu vou ter que simplificar de qualquer jeito. Então, eu prefiro simplificar primeiro. No caso, eu sugiro que vocês simplifiquem aqui por 3, ó, e aqui por 3 também. E o 16 eu vou simplificar por 2 e o 2 por 2 também. Então, vai ficar assim, ó, 25 vezes 16 por 2 dá 8, 3 por 3 dá 1, 30 por 3 dá 10 e 2 por 2 dá 1. Então, eu vou ter 25 vezes 8 dividido para 10. Então, dá 200 dividido para 10. Por que eu não simplifiquei? Porque a divisão por 10 é simples, né? No caso aqui é só cancelar um zero. Então, fica 20 dias. Letra C. Eu vou fechar esse vídeo aqui e vou vir com outras 2 ou 3 questões, aí, dependendo da quantidade de tempo que cada uma vai ser respondida. Espero que você tenha entendido. Se você entendeu essas duas, a 17 e 18, eu preciso que você deixe o like, ou que se você não entender, você deixe seu comentário para que eu possa dar aí continuidade e você entenda melhor o conteúdo. Beleza? Tamo junto, é nóis, até daqui a pouco.